A agonia de quem vive um pecado de estimação começa no momento em que os olhos se abrem após uma noite de derrota. É aquela ressaca moral que aperta o peito, um peso que não é físico, mas espiritual, sussurrando que você falhou com Deus mais uma vez. Você olha para o teto e sente o eco de uma promessa que você mesmo fez poucas horas antes. Esta foi a última vez, eu juro. Mas o juramento parece vazio, porque, no fundo da sua alma, existe um medo paralisante de que essa promessa seja quebrada novamente antes mesmo do pôr do sol. O pecado de estimação funciona como um anestésico barato para as dores reais que você não quer enfrentar. Ele é o refúgio que você busca quando o estresse do trabalho aperta, quando a solidão do casamento grita ou quando a ansiedade pelo futuro parece insuportável. Você não o vê como um monstro, mas como um alívio necessário, uma pequena válvula de escape que você domesticou e colocou no colo. O problema é que esse animal de estimação espiritual não quer apenas companhia. Ele quer o controle total dos seus impulsos e da sua vontade. A voz que te leva à queda é a mesma que te condena após o erro, e ela conhece exatamente os seus pontos fracos. No momento da tentação, ela é a serpente sedutora que diz: não tem nada a ver, Deus conhece a sua estrutura, você merece esse prazer rápido. Mas, assim que o ato se consome, essa voz muda de tom e se torna um acusador implacável, gritando no seu ouvido: olha quem você é, um hipócrita que prega o que não vive, Deus já se cansou de ouvir o seu pedido de perdão. Você fica preso entre o desejo que te escraviza e a culpa que te afasta do Pai. É exaustivo manter uma vida dupla, se passando por uma pessoa certinha no trabalho, na igreja, na sociedade, enquanto esconde um histórico de navegação que te faria tremer de vergonha. Essa hipocrisia cria uma rachadura no seu caráter que vai drenando a sua autoridade espiritual dia após dia. Você percebe que a sua oração está ficando mecânica, o seu louvor não passa do teto e a leitura da Bíblia se tornou um fardo pesado. Você está vestindo uma armadura de santidade por fora, mas por dentro, o seu espírito está desnutrido e cercado por pequenas raposas. O perigo de domesticar o pecado é que, com o tempo, você para de tentar vencê-lo e começa a justificá-lo como parte da sua personalidade. Você diz que é o seu jeito, que é uma fraqueza da carne que todos têm ou que pelo menos você não faz coisas piores. Essa autojustificação é o veneno que mata o arrependimento genuíno. Quando você para de sentir dor ao errar, a raposinha de estimação já se tornou a dona da casa, e você se tornou um inquilino em um território que deveria ser exclusivamente do Espírito Santo. Viver 24 horas por dia com uma máscara é o trabalho mais cansativo do mundo, e é por isso que você se sente tão exausto mentalmente. A energia que você deveria usar para construir o seu propósito, para amar a sua família e para servir a Deus, está sendo gasta na manutenção de uma mentira. Você vive com medo de ser descoberto, medo de que um deslize no celular ou uma palavra maldita revele quem você realmente é nas sombras. Essa paranoia é o cárcere privado onde o pecado de estimação te mantém trancado, longe da luz da verdade. Toda grande ruína começa com o pensamento enganoso de que não tem nada a ver. É aquela olhada que demora um segundo a mais, aquela conversa que passa do limite da amizade, aquele pequeno desvio de dinheiro que ninguém vai notar. O inimigo não te oferece o abismo de uma vez, ele te oferece uma escada de pequenas concessões. Cada degrau parece inofensivo, mas cada passo te afasta da presença de Deus e te aproxima de um ponto de ruptura onde a queda será inevitável e pública. Hoje, o Histórias da Fé faz um convite para você parar de fugir de si mesmo e encarar a sua verdade diante do altar. A libertação não começa quando você se torna perfeito, mas quando você decide ser honesto e rasgar o véu da vergonha. Deus não está procurando pessoas que nunca erram, mas corações que não protegem os seus erros. É hora de decidir, ou você mata a raposa, ou ela devasta sua vinha até não sobrar nada. O primeiro passo para sair dessa prisão é admitir que você não consegue sair sozinho. O cenário da sua maior batalha espiritual mudou. Ele não está mais nos lugares óbvios de pecado, mas no silêncio do seu quarto, onde o brilho da tela do celular substitui o fogo do espírito. É ali, entre quatro paredes e na segurança do anonimato, que o banquete no escuro acontece. Você se sente seguro porque ninguém está olhando, mas é nesse isolamento que o inimigo monta o seu altar portátil. O que era para ser uma ferramenta de comunicação tornou-se o portal por onde as pequenas raposas entram para devorar a sua mente e o seu tempo de intimidade com Deus. A pornografia, o jogo,
A fofoca e a comparação incessante são os ídolos modernos que exigem adoração constante através de toques e cliques. Cada vez que você busca o alívio na tela para preencher um vazio de tédio ou solidão, você está entregando uma oferta no altar do seu pecado de estimação. O algoritmo, desenhado para te manter viciado, entrega exatamente aquilo que a sua carne deseja, criando um ciclo infinito onde você consome lixo espiritual achando que está apenas passando o tempo. Você está alimentando um vício em dopamina que sequestra sua capacidade de ter prazer nas coisas simples e santas. Essa dependência digital cria uma calosidade na alma que te torna insensível à presença de Deus. É impossível ter uma mente cheia de imagens e pensamentos profanos durante a noite e esperar que o Espírito Santo encontre um ambiente limpo para falar com você pela manhã. O pecado de estimação no celular é como um ruído de fundo que vai ficando cada vez mais alto, até que a voz de Deus se torne apenas um sussurro distante e incompreensível. Você está trocando a glória eterna por um prazer efêmero de 15 segundos em uma tela de vidro. Muitos cristãos hoje vivem vidas paralelas através de perfis fakes, abas anônimas e conversas que são apagadas antes de o cônjuge chegar perto. Essa fragmentação da identidade é o que o segredo usa como oxigênio para manter a raposinha viva. Você cria um personagem para a sociedade e outro para a internet, mas Deus vê a unidade do seu ser. O que você faz no modo anônimo é o que realmente define quem você é, e é ali que a sua salvação está sendo colocada em risco por algo que você insiste em chamar de só uma distração. É muito mais fácil buscar um alívio rápido no celular do que enfrentar a agonia de dobrar os joelhos e clamar por refrigério. A oração exige confronto com o eu, exige silêncio e espera. Já o pecado de estimação digital te oferece uma recompensa imediata e sem esforço. Você se tornou um preguiçoso espiritual, preferindo as migalhas de prazer da tela ao banquete da presença de Deus. E o pior é que, após o banquete no escuro, o que sobra não é satisfação, mas um vazio ainda maior e uma fome que nunca é saciada. A solidão a dois é um dos frutos mais amargos desse altar digital. Casais que dividem o mesmo leito, mas que estão a quilômetros de distância espiritualmente porque cada um está alimentando seu próprio ídolo no celular. Enquanto um busca a aprovação alheia em curtidas, o outro busca satisfação na lascívia oculta. O quarto, que deveria ser um santuário de união e renovação do pacto, torna-se um campo de batalha onde as raposas circulam livremente, cavando buracos na confiança e na santidade do matrimônio. Existe uma necessidade urgente de um detox espiritual que vá além de apenas desligar o aparelho. É preciso destruir os pontos de acesso. Se o seu celular se tornou o lugar onde você sacrifica a sua pureza, ele precisa ser consagrado ou limitado com barreiras reais. O pecado de estimação não aceita conselhos, ele só entende o corte radical. Se você continua deixando a porta aberta e o banquete servido, não adianta pedir para Deus expulsar a raposa, porque você é quem está convidando-a para jantar todas as noites. A pergunta que o Histórias da Fé te faz agora é: quem é o Senhor do seu quarto quando as luzes se apagam? Se a última coisa que você vê antes de dormir é o brilho de um vício e a primeira coisa que você faz ao acordar é checar o altar do segredo, o seu trono está ocupado por um intruso. É hora de retomar o governo da sua mente e expulsar os ídolos digitais. Aqui, vamos entender como essa prática constante apaga o temor de Deus e cria uma erosão que pode ser fatal para sua consciência espiritual. A transição mais terrível na vida de um cristão não é quando ele comete um grande pecado, mas quando ele para de sentir dor ao cometer os pequenos. Existe uma diferença abismal entre pecar por uma fraqueza momentânea, onde o espírito chora e busca o arrependimento, e pecar por estratégia, onde você planeja o erro e já prepara desculpa. O pecado de estimação, quando alimentado repetidamente, começa a criar uma calosidade na alma, uma erosão silenciosa que vai desgastando a sua sensibilidade ao toque do Espírito Santo até que você se torne um estranho para Deus. Essa cauterização da consciência funciona como uma anestesia espiritual. Você continua praticando o erro, mas o alarme do arrependimento para de tocar dentro de você. O que antes te fazia perder o sono e chorar aos pés da cama, agora é feito com naturalidade e até com um sorriso irônico. Você começa a acreditar na mentira de que, como nada de ruim aconteceu ainda, Deus está concordando com seu comportamento ou que a sua graça é um salvo-conduto para sua libertação. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, foi trocado pela arrogância da impunidade. O silêncio de Deus nem sempre é aprovação. Muitas vezes, é o sinal mais grave de que ele está respeitando a sua escolha de se afastar.
Quando você ignora os alertas do espírito e decide proteger a sua raposinha, a voz de Deus vai ficando cada vez mais baixa, não porque ele parou de falar, mas porque você ficou surdo pelo barulho dos seus próprios desejos. É o perigo de se tornar um profissional da fé, alguém que sabe todos os jargões, que conhece a liturgia e que engana a todos no público, mas que por dentro é um deserto seco, sem nenhuma gota do azeite fresco da unção. É assustador perceber que o seu louvor se tornou automático e que as suas mãos se levantam no culto enquanto a sua mente está reprisando as cenas do pecado que você cometeu no segredo. Você se tornou um ator em um palco sagrado, interpretando um papel de santidade que não possui mais substância. O pecado de estimação atua como um bloqueador de sinais. Ele impede que a revelação da palavra penetre no seu coração e impede que a sua autoridade espiritual tenha peso no mundo invisível. Você grita com os demônios, mas eles não te obedecem, porque reconhecem o cheiro do pecado que você alimenta em casa. Muitos vivem sob uma falsa segurança, acreditando que o pecado oculto ficará para sempre nas sombras, como se Deus não fosse o Senhor da luz. Você se esquece de que o pecado de estimação é um traidor por natureza. Ele te promete privacidade enquanto prepara sua exposição. O temor de Deus deveria te lembrar de que não existe modo anônimo para o Criador dos céus e da terra. Cada pensamento cultivado, cada clique escondido e cada mágoa guardada está sendo processada no tribunal da eternidade, e a erosão do seu caráter é a prova de que você está construindo a sua casa sobre areia. Quando a consciência se cala, a bússola moral se perde e você começa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Você começa a se sentir incomodado com quem vive em santidade, rotulando-os de fanáticos ou legais, apenas para justificar a sua própria mediocridade. O pecado de estimação não quer apenas a sua queda, ele quer a sua apostasia silenciosa. Ele quer que você continue dentro da igreja, mas com o coração totalmente entregue ao mundo. É a religiosidade sem poder, o cristianismo sem Cristo, a lâmpada que tem o design mas não tem o fogo. O despertar para o temor do Senhor é o único choque capaz de reverter essa erosão antes que a estrutura desabe por completo. Temer a Deus não é ter medo de um castigo, mas ter um pavor santo de perder a sua presença por causa de uma bagatela. É entender que a pequena raposa que você acha fofa hoje é a mesma que vai te envergonhar diante dos seus filhos e da sociedade amanhã. Se você sente que a sua sensibilidade está morrendo, se você não sente mais nojo do que é profano, esse é o seu último sinal de alerta antes do endurecimento total. O Histórias da Fé está aqui para te dizer que ainda há tempo de restaurar o altar do temor, mas isso exigirá uma cirurgia espiritual profunda. Você precisa pedir a Deus que rasgue o seu coração e substitua a carne cauterizada por um coração sensível que volte a vibrar na frequência da santidade. Não espere a tempestade chegar para descobrir que os seus muros foram corroídos por dentro. Agora, vamos falar sobre o efeito dominó, como aquilo que você faz no escuro tem o poder de gritar no seu telhado e destruir o seu legado. Ninguém cai do nada. Toda árvore que desaba em uma tempestade pública já estava com as raízes apodrecidas por dentro muito antes do vento soprar. A queda que choca a família, a igreja ou os amigos é apenas o fruto final de um longo processo de cultivo de um pecado de estimação que você achou que tinha sob controle. O efeito dominó começa quando a primeira peça do caráter é derrubada no segredo, gerando uma reação em cadeia que, cedo ou tarde, vai expor a sua nudez espiritual diante de todos. O que você sussurra nas trevas e pratica nas sombras, a vida se encarrega de gritar do alto dos telhados. Você precisa entender que o seu pecado secreto não é uma ilha. Ele afeta diretamente a proteção espiritual da sua casa e o destino dos seus filhos. Existe um princípio de autoridade que é quebrado quando você alimenta o inimigo no seu altar particular e depois tenta abençoar a sua descendência. As crianças são sensíveis ao ambiente espiritual, e muitas vezes a rebeldia, o medo ou a confusão que elas manifestam são apenas o reflexo do azeite estranho que você trouxe para dentro do lar através do seu vício oculto. Você está abrindo uma brecha no muro de proteção que deveria ser intransponível. A perda da autoridade moral é um dos preços mais altos que o pecado de estimação cobra de você. Como você terá coragem de corrigir o seu filho sobre a mentira, se você vive uma mentira todos os dias no seu celular? Como você vai exortar o seu cônjuge sobre a fidelidade, se o seu coração está entregue a um adultério mental constante? O pecado secreto rouba o peso das suas palavras e transforma o seu discurso em um barulho vazio que não convence ninguém. Você se torna um líder sem soldados e um pai sem exemplo, perdendo o respeito daqueles que mais deveriam se inspirar em você.
O pecado de estimação é um ladrão silencioso que exige um pagamento contínuo em tempo, dinheiro e propósito. Pense em quanto tempo você já desperdiçou alimentando esse hábito, tempo que poderia ter sido investido em construir um legado, em estudar a palavra ou em estar presente de verdade para as pessoas que você ama. Ele te rouba o foco e a energia criativa, deixando apenas as sobras para o que realmente importa. Você está trocando seu destino profético por migalhas de prazer que evaporam antes mesmo do prazer acabar, deixando um rastro de desperdício e frustração. Existe uma contaminação invisível que o pecado oculto traz para a atmosfera do seu lar. Onde há segredo e pecado não confessado, o ambiente se torna pesado, as discussões surgem por motivos banais e a paz parece nunca encontrar um lugar para pousar. Você está servindo um banquete para o acusador na sua própria mesa, e ele não vai embora enquanto o prato preferido dele, o seu pecado de estimação, estiver sendo servido. O seu lar deixa de ser um santuário de oração para se tornar um terreno onde o inimigo se sente à vontade para circular e plantar a discórdia. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que tiveram grandes chamados, mas que perderam tudo por causa de detalhes não tratados no caráter. Davi não caiu no telhado com Batseba, ele caiu quando deixou de ir à guerra e permitiu que a ociosidade alimentasse o seu olhar. Sansão não perdeu a força no momento em que cortaram o seu cabelo, mas em cada pequena concessão que ele fez às suas paixões ao longo do caminho. O pecado de estimação quer te desonrar, quer que você termine a sua jornada como uma sombra do que Deus planejou, sendo lembrado mais pelo seu erro do que pelo seu propósito. O custo de manter uma mentira viva é infinitamente mais caro do que o custo do arrependimento e da exposição. A mentira exige uma memória impecável, uma vigilância constante e uma atenção que destrói a sua saúde emocional. O arrependimento, por mais doloroso que seja no início, traz o alívio da verdade e a possibilidade de reconstrução. O pecado de estimação quer te convencer de que a confissão é a sua ruína, quando na verdade ela é a única porta de saída da prisão que ele mesmo construiu ao seu redor. O Histórias da Fé quer que você entenda hoje que o pecado não quer apenas te fazer errar, ele quer a sua destruição total e a vergonha do seu nome. Ele quer que você seja o dominó que derruba todos os outros ao seu redor. Mas a boa notícia é que o ciclo pode ser interrompido antes da última peça cair. Agora, no encerramento desse vídeo, vamos falar sobre a morte da raposa e como você pode retomar a sua liberdade e limpar o seu altar particular de uma vez por todas. O seu legado ainda pode ser salvo, mas o tempo de brincar com o pecado acabou. A libertação verdadeira começa exatamente onde o segredo termina, no poder da confissão honesta. O pecado de estimação é como um fungo que só cresce na escuridão e na umidade do silêncio. Quando você o traz para a luz da presença de Deus e para a ajuda de alguém de confiança, ele perde a sua força vital. Confessar não é informar a Deus sobre o que ele já sabe, mas é você admitir que não consegue mais carregar esse fardo sozinho. É o ato de rasgar a máscara e dizer: eu sou o homem que diz que não vai fazer, mas faz de novo, e eu preciso de socorro. O arrependimento genuíno não é apenas chorar sobre o erro ou sentir pena de si mesmo. É uma mudança radical de rota que exige o corte dos acessos. Se a sua raposinha de estimação se alimenta através de um aplicativo específico, delete-o. Se ela entra pela porta de uma amizade tóxica, afaste-se. Se ela cresce no ócio da madrugada, mude a sua rotina. Matar a raposa exige que você pare de colocar comida no prato dela. Você precisa ser mais violento contra o seu pecado do que ele tem sido contra a sua alma, retirando cada facilidade que você mesmo criou para a queda. Para vencer o prazer barato do pecado de estimação, você precisa descobrir a satisfação plena e superior da presença de Deus. O vício só é vencido por uma afeição maior. Enquanto a santidade for vista como uma lista de proibições, você sempre sentirá falta da sua raposinha. Mas, quando você provar do prazer de uma consciência limpa e de uma oração que flui sem barreiras, o pecado começará a parecer o que ele realmente é: lixo amargo disfarçado de doce. Substitua o tempo do vício pelo tempo do altar, e a sua alma aprenderá a ter fome do que é eterno. Ninguém vence uma batalha de estimação em isolamento total. A Bíblia nos ensina a confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Você precisa de um parceiro de prestação de contas, alguém maduro e santo que tenha autoridade para te perguntar: como está o seu celular? Como estão os seus pensamentos? Ter alguém que segura sua mão no segredo impede que você volte para a caverna da mentira. A cura não é um evento isolado, é um processo comunitário onde a luz de um ajuda a dissipar as trevas do outro.
O sangue de Jesus é a única fonte capaz de purificar não apenas os seus atos, mas a sua própria consciência cauterizada. Não adianta tentar se limpar com boas obras ou com promessas humanas. Só o sacrifício da cruz pode remover a mancha profunda que o pecado de estimação deixou na sua alma. Quando você se arrepende, o sangue de Cristo não apenas apaga o registro, mas restaura sua identidade de filho. Você deixa de ser o escravo daquela falha para se tornar o redimido pelo Cordeiro, ganhando uma nova chance de recomeçar do zero. Reconstruir os muros da santidade é um trabalho diário, feito tijolo por tijolo, escolha por escolha. Não espere uma libertação mágica que remova toda a tentação do mundo. Espere por uma força interior que te capacite a dizer não hoje e amanhã de novo. Cada vez que você resiste à raposinha, o seu caráter se fortalece e o seu altar particular se torna mais limpo. A santidade não é a ausência de lutas, mas a presença constante da vitória de Cristo sobre os seus impulsos mais sombrios. Você está sendo treinado para governar sobre aquilo que antes te governava. A promessa de Deus para você hoje é uma vida sem o peso sufocante da culpa e com a liberdade radiante dos filhos de Deus. Imagine acordar e não ter medo de quem você é no escuro. Imagine olhar nos olhos do seu cônjuge e dos seus filhos com a integridade de quem não tem nada a esconder. Essa paz é o prêmio para quem decide matar a raposa. O preço da renúncia é alto, mas o valor da liberdade é incalculável. Você nasceu para ser um canal de bênção, não um depósito de pecados ocultos. Terminamos este encontro no Histórias da Fé com uma decisão. O animal de estimação espiritual que você alimentou até aqui morre hoje. Vamos fazer uma oração de renúncia, entregando o celular, a mente e o quarto nas mãos do Senhor. Que o fogo do Espírito Santo queime as raízes do faço de novo e estabeleça um novo tempo de vencerei no segredo. A vinha é do Senhor, e as raposas não têm mais lugar nela. Você está livre, em nome de Jesus. Vá e não peque mais, pois a sua herança é grande demais para ser trocada por um vício.